Todo mundo animadíssimo para exercícios de ortografia. Ortografia, eu brinco, é uma matéria que sempre cai. A gente é que às vezes não reconhece, porque vai uma questão de reescrita, aquelas questões de clara, correta e coesa, livre comentário sobre o texto, às vezes com frases muito longas. Então, foco na ortografia, porque é emprego de porquê, afim junto, afim separado. Palavras específicas costumam aparecer na sua prova e às vezes um errinho bem variado ali, tá? E aproveitando, tô brincando com vocês, mostrando aqui, ó, isso aqui é um câncer de pele que eu tive em 2018, então já se passaram alguns anos aí desde que isso aconteceu, graças a Deus, tô ótima, faço controle, né? Mas fica aí o alerta, gente, nada de sol, nem para quem é muito branco, nem para quem é moreno, todo mundo passar protetor solar, então nada de sol, sol é na quantidade certa, pela manhã, no fim da tarde, esse negócio de vou fazer uma marca de biquíni, eu era dessas, sabe? E ganhei aí um câncer de pele precoce, porque eu tive um câncer de pele com 38 anos, isso não é muito comum, então vale aí um apelo às pessoas que gostam de uma marca de biquíni. Ah, é sexy. Isso aqui doeu para fazer o tratamento, que eu ficava pensando, gente, que coisa, doeu demais, né? Então, ó, estamos em questão por assunto, nós vamos trabalhar exercício por assunto, especificamente exercícios de ortografia, beleza? E aí, vamos lá passar para o nosso exercício. Eu deixei essas duas primeiras telas aqui só para eu já falar uma coisa com vocês. Quando você for fazer exercício de ortografia, já cria um padrão, sei lá, pega uma folha lá, já deixa assim, ah, essa é minha folha de revisão de ortografia. Toda vez que você for fazer um exercício de ortografia, esteja com a mesma folha. Como se você fosse fazer duas folhas para anotar as palavras que caíram nas questões. Isso aí vai ajudar você a ter uma noção melhor do que sua banca tem cobrado. Palavras mais complexas, tipo achincalhar, eu já vi em prova, né? Então, por aí que a gente tem que pensar, achincalhar com CH, tá? Então, eu faria uma ficha de palavras, ortografia, palavras. Aí, tô fazendo questões lá, eu tô sempre anotando as palavras que caíram. Então, por exemplo, assim, eu já sei que na questão 13 da nossa lista hoje, vai aparecer a palavra pretensão. Aí eu vou lá, vou anotar aqui, ó, já sei que é pretensão. Aí tô começando a minha lista, tá? Aí eu sei que vai aparecer a palavra exceção, mas é porque eu já fiz a nossa lista, então eu já sei. Eu sei que vai aparecer a palavra supressão, tô colocando aqui na nossa lista. Ah, eu sei que vai aparecer a palavra calabouço. Aí, vai marcando as palavras. Porque aí você vai conhecendo as palavras mais comuns. E de tempos em tempos você pega essa folha para revisar. Na verdade, toda vez que você vai fazer uma lista de ortografia, você já revisa essa folha, já é uma tarefa boa. Então, comecei aqui a sua lista e a gente vai colocando outras palavras aqui, você vai colocando as palavras. E aqui eu faria uma outra lista, ortografia também. Só que no caso aqui, parônimos e homônimos. Então, eu já sei, por exemplo, que na nossa lista aqui vai aparecer cheque versus cheque. Cheque de discussão, questionar. E cheque de ordem de pagamento. E aí, tudo que for aparecendo que já não tiver na sua lista, você vai colocando aqui. Ah, apareceu nessa lista aqui, ó, 5, paralisação. Aí você tem que marcar que não é Z, né? No caso, tem que ser com S. Você pode aproveitar e colocar assim, paralisado, paralisar. Às vezes você coloca abaixo para não ocupar espaço. Só pensando assim, né? Aí, ó, apareceu êxito. Apareceu assim, ó.
Existem os dois, hesitar de ter sucesso e hesitar de ter dúvida. E aí, automaticamente, eu tenho aqui, ó, hesitação, por exemplo, e tenho aqui êxito, no sentido de o quê? Sucesso, ter êxito. Então, eu vou trazendo essas palavras aqui. Mesmo uma forma verbal, né? Eu posso colocar aqui, ó, ele interviu. Tá errado. O certo é ele o quê? Interveio. Que vai aparecer a nossa primeira questão. Interviu versus o quê? Interveio. Então, a gente vai trabalhando essas palavras, porque na medida em que fazemos questões, né? Porque fazemos questões, temos mais acesso às palavras que vão aparecendo em prova. Então, eu sugiro você já começar seus estudos tendo uma folha específica de ortografia. Pega uma folha A4, deixa uma para palavras que vão aparecer nas questões e a outra para questões de homônimos e o quê? Parônimos. Só para eu já te dar uma orientação de como é que eu faria. Claro que fica a seu critério aí, mas existe essa possibilidade e costuma funcionar muito bem, tá? Então, agora vamos para as questões propriamente, beleza? Motoristas e colaboradores do transporte público de Itajaí voltaram ao trabalho por volta das 15h30 desta sexta-feira. Após uma, aí eu vou trabalhar assim, após uma paralisação, né? Com S, que começou às 10 horas. Eles protestavam contra o atraso, com S, aí você pode ir lá colocar atraso aqui. Ah, Flávia, mas atraso é muito simples. Tudo bem, mas... Atraso, atrasado, vai colocando aqui, né? Eles protestavam contra o atraso nos salários. A empresa informou que não tinha dinheiro para fazer o depósito. Houve uma reunião no fim da manhã. A prefeitura interveio, que é o certo, e a empresa concordou em depositar os salários no início da tarde. Aí aqui a gente pode aproveitar para dar uma dica, né? Intervir é derivado de vir. Então, se eu falo ele veio, eu vou falar ele o quê? Interveio. Se ele viesse, se ele interviesse. Então, já trabalhei aqui. Interviu não existe, tá? Isso aqui não é de Deus. Então, isso não tem, beleza? Aqui não tem com Z, sobrou-nos a letra A de arrasamos na ortografia. E ortografia é um conteúdo sempre muito importante, não despreza, tem que fazer muitas questões, tá? E aí depois a gente tem o seguinte, assinale a alternativa em que a palavra destacada, entre aspas, foi incorretamente empregada. Qualquer assunto relacionado à cessão de terras compete exclusivamente ao Estado. Cessão de terras no sentido de ceder, tá certo? Aí você pode ir lá no seu, né, organizador aqui, ó. Não vou ficar voltando aqui não, porque o seu tá na folha na mão e eu não tô com isso na mão, né? Tem que ficar voltando aqui. Eu vou colocando na questão para você, tá? Que variação pode ser assim, né? Então, a gente já sabe que essa seção aqui, ó, ceder, doar. Essa seção aqui, reunião, período de tempo. Essa seção, subdivisão. Departamento. Aí depois você agrupa isso tudo aí como uma forma de fazer as questões já com essas regras. Ah, apareceu em outra prova. Aí você coloca quadradinhos, né?
Ah, já vi isso 30 vezes. Vai colocando assim, pra você saber o tanto que aparece, às vezes, uma regrinha dessa, que a gente acha que é boba, mas às vezes uma palavra cai mais. É isso que eu quero que você perceba. E aqui eu vou comentando nas questões mesmo, e depois você põe na sua ficha, tá? Porque aí, para eu ficar voltando, fica mais difícil. Aqui, ó, seção, aí eu vou colocar para você assim, de ceder, doar. Aí eu posso ter seção, subdivisão, assim, desculpem. Departamento. E a gente vai ter essa seção aqui, com S, dois S, que é reunião, período de tempo, sessão parlamentar, sessão da tarde, que não nos pertence, né, que a gente tem que estudar. Sessão de terapia, que é bom para todo mundo. Os colaboradores organizaram uma festa beneficente. Isso não existe, não. É festa beneficente. Então, não tem esse I. Para arrecadar fundos, tá? A juíza inflige merecida pena a quem transgrida norma social. Inflige, certo, aplica. Inflige, aplica. Existe infringe, quer dizer, erra. Infringir, vou colocar no infinitivo. Errar, transgredir. E existe infligir, ó, sem N aqui com L. Infligir, aplicar, punir. Então, inflige merecida pena, pune, aplica pena. Beleza? A jovem recebeu ramalhete com rosas vermelhas e fragrantes. Certinho, fragrantes no sentido de cheiro, né? Então, eu tenho fragrantes, odor, cheiro, e flagrantes, que tem a ver com pegar no ato, no flagra. Coisa que eu nunca quero fazer, né, gente? Igual, por exemplo, vou viajar para São Paulo, faço questão de, na hora que eu estou chegando ao aeroporto, que eu ligo pro meu marido, estou chegando, porque tem trauma que a gente vai levar para o resto da vida, né? Você ficar sabendo que foi traído é uma coisa, dá para recuperar, agora ver, nem não. Então, eu prefiro avisar, né? Igual quando eu estou voltando da Serra do Cipó, avisa a Júlia também, vai que eu chego lá, tá todo mundo numa zona, namorado se pegando lá em casa, eu tenho que ver. Não, prefiro avisar. Júlia, mamãe tá chegando, Alexandre, tô voltando para casa de viagem. Prefiro. Flagrante, não estou querendo, sabe por quê, gente? Pode ser muito, como é que fala? Difícil de me recuperar depois disso. Então, saber é uma coisa, pegar no flagra é outra. Então, flagrante, pegar no ato, né? Quer dizer, ao vivo. Vou colocar aqui, ó. Ser preso em flagrante, flagrante delito, na hora, né? No ato, na hora. Deus me livre, pegar no ato. Então, essas palavras você pode acrescentar lá, porque você já está vendo o que apareceu aqui na sua questão. A gente estava querendo a incorretamente empregada, letra B, a palavra beneficente entraria ali na sua lógica geral, ó, que ela vai entrar aqui. Vou colocando assim para ficar mais fácil, mas depois você vai preencher, tá? Beneficente. E aqui você vai acrescentar flagrante, aí vai acrescentar aqui infringir, infligir, vou colocar o significado aqui do lado. Pronto, só para você aprender a se organizar. Pensa que você está fazendo com isso na mão. Então, automaticamente, toda lista de ortografia vai pegar a sua folhinha. Se aparecer a mesma palavra, você vai colocando lá um quadradinho, só indicando que aquela palavra apareceu mais de uma vez. Que já mostra que na sua banca, aquela palavra ali
É importante. Ah, caiu o emprego de porquê, beleza. Então, na minha banca, eu sei que o emprego de porquê vai ser relevante, beleza?